foi assim o primeiro encontro entre São Paulo e Rogério Ceni. Foi assim que terminou, com a narração de outro Rogério, Assis. Pressionou Daniel Alves, volta, arama a jogada, toca para René recua, dá na área, Léo Pereira, volta a bola para Hugo, traz pro pé direito, bom na pequena área, tentou a fita, perdeu para Brenner, gol tá aberto, o Brenner bateu, é gol! Fazem, marca a saída, o Flamengo quer dar uma de São Paulo, e aí o goleiro Hugo perde a bola para Brenner, ele dribla o goleiro e manda para dentro do gol vazio. É maldade minha falar que além dos torcedores do São Paulo, os torcedores do Fortaleza e de outros times também comemoraram ontem? Não é maldade não. Fala, Vinícius Bueno, bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia para você, para Silvânia, para todos que nos acompanham. Você até disse há pouco, né, Pedro, que foi o primeiro jogo do Rogério Ceni contra o São Paulo, assumindo a sua nova equipe, o Flamengo. Mas é até curioso, porque o Rogério Ceni estava no comando do Fortaleza, que jogou contra o Tricolor na fase de oitavas de final. O Rogério caiu para o São Paulo, mas como assumiu o Fortaleza, assumiu a vaga seguinte, né, na fase da competição mais aguda, ali na fase de quartas de final. Ontem foi o primeiro jogo e dos 4 jogos, vale a gente destacar que só um mandante venceu, ou seja, foi uma fase de quartas de final onde os visitantes se deram muito bem. O São Paulo venceu por 2-1. Numa falha do Hugo Souza, o Neneca, goleiro, que acabou entregando. E o próprio Rogério Assis disse, né? O São Paulo abusou demais, também nesse jogo de ontem no Maracanã, dessas trocas de passes numa zona muito perigosa, ali na pequena área. Só que o Flamengo não aproveitou. Na primeira vacilada que o goleiro do Flamengo deu, o Brenner aproveitou. O Brenner que tá on fire. Que fase, não? Ele fez 13 gols nos últimos 11 jogos. Ele tá impossível, marcou os 2 gols de ontem. O São Paulo venceu pelo placar de 2-1. Quem fez o gol do Mengão foi o Gabigol. O Internacional, também estreando o técnico Abel Braga, acabou perdendo pelo Atlético para o América Mineiro pelo placar de 1-0. E o outro visitante que se deu bem ontem foi o Grêmio, vencendo a equipe do Cuiabá pelo placar de 2-1, sexta vitória seguida do tricolor sob o comando do Renato Portaluppi. E o único mandante que venceu foi o Palmeiras, num horário extremamente inusitado, 4h30 da tarde, a bola rolou no Allianz Parque, terceiro jogo do técnico português Abel Ferreira, que inclusive foi expulso ontem pela primeira vez, 3-0, os gols foram marcados pelo Gabriel Veron, pelo Rafael Veiga e pelo Scarpa, que para mim foi o craque do jogo. Vale a gente destacar que ontem o Abel Ferreira e o Guto Ferreira, do Palmeiras e do Ceará, eles tinham 15 desfalques. Muita gente lesionada, convocada, atletas que testaram positivo para a Covid-19. Mesmo assim, o Palmeiras foi muito bem, venceu por 3-0 e praticamente encaminhou a sua classificação. E pode ter perdido mais um ontem, né? O Zé Rafael, que saiu contundido, teve uma torção no tornozelo também. Olha, na fase ali, o departamento médico está com muito trabalho no Palmeiras. Agora, o América Mineiro e o Cuiabá mesmo tendo perdido para o Grêmio, 2 times que estão muito bem arrumadinhos, né, Vinícius? Muito. Aliás, o Cuiabá acabou perdendo o seu técnico, né, o Marcelo Chamusca, que fazia um brilhante trabalho à frente do Cuiabá. O Cuiabá chegou a liderar a Série B do Campeonato Brasileiro, eliminou o Botafogo na última fase da Copa do Brasil, que já foi algo bastante surpreendente. Só que o Marcelo Chamusca nem comandou o time ontem, porque vai assumir o lugar deixado pelo Rogério Ceni, vai assumir o Fortaleza. Mas o Cuiabá, mesmo com essa derrota por 2-1 em casa, não dá pra gente descartar. Acho que tá vivo ainda e evidentemente vai dar muito trabalho pro Renato Portaluppi no jogo de volta. Notícias do Santos? O Santos tem 10 atletas que testaram positivo para a Covid-19, isso sem falar do Cuca, técnico, do seu auxiliar, o irmão Cuquinha, ou seja, o surto está enorme do novo coronavírus no time do Peixão, que inclusive pediu adiamento dessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Felipe Ximenes confirmou que esse pedido já foi feito, só que o próprio Felipe Ximenes, que é um dos nomes fortes do futebol do Santos, admite que dificilmente essa partida será adiada, até porque já tivemos outros jogos na competição nacional, num caso semelhante de surto de coronavírus, mas partidas que não foram adiadas, acho que o Santos também não vai conseguir esse pedido. E para completar, mais alguma informação? 2 jogos hoje para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, aqui na América do Sul, com destaque para a partida entre Argentina e Paraguai. E vale a gente dizer que a seleção brasileira já está treinando na Granja Comari, o time já foi esboçado pelo Tite e amanhã tem jogo contra a Venezuela no Morumbi.
Amistosos internacionais também ontem na Europa. A Dinamarca venceu a Suécia 2-0. A Itália goleou a Estônia 4-0. A Alemanha 1-0 sobre a República Tcheca. A Bélgica 2-1 sobre a Suíça. A Holanda ficou só no empate de 1-1 contra a Espanha. A França perdeu para a Finlândia 0-2. E Portugal sobrou diante de Andorra 7-0. E foi a maior goleada desde 2016, um jogo histórico, mais um para o Cristiano Ronaldo, que conseguiu a sua vitória de número 100 jogando pela seleção de Portugal. E como você bem disse, o destaque fica por conta dessa surpresa, né? A seleção francesa jogando com todos os seus titulares, né? Não estava poupando ninguém, não. Perdeu por 2-0 para a Finlândia. Para mim foi o resultado mais surpreendente dessa quarta-feira. Vinícius Bueno volta ao longo da programação com toda a equipe de esportes aqui da Rádio Bandeirantes. Grande abraço, hein, Vini? Ótima quinta-feira para todos nós.